para a gente seguir adiante, bem-vindo ao mundo da energia solar. Para você que está começando as suas pesquisas, que está começando a sua jornada nesse setor maravilhoso, cheio de oportunidade, cheio de boa notícia, cheio de transformação, né? Cheio de geração de emprego, novos negócios, enfim. Seja muito, muito bem-vindo. É com muita honra e orgulho que eu, né, aqui na posição de ter criado uma experiência, ser um empresário na área através da Busol, ser um dos sócios fundadores aqui da Busol, é com muita honra que eu me coloco aqui na posição de poder, de alguma forma, contribuir para essa sua jornada, contribuir para esse seu propósito no setor solar, tá bom? Vamos lá, então. A nossa aula é sobre oportunidades de negócio. A gente já se apresentou um pouquinho, mas para quem for chegando, gostaria de propor o exercício de colocar o nome, a região, formação e profissão, claro, para a gente ir se conhecendo, né? Você coloca aí qual que é seu nome, sua região, formação e profissão, como muitos aqui já colocaram, para que depois eu possa ler e saber exatamente, né, que momento você está. Apresentações feitas, queria formar aqui nosso primeiro ponto, como o Alfredo está sugerindo, para nós irmos ao ponto. Eu queria formar essa primeira visão setorial. Na verdade, a Busol, como muitas outras empresas, né, que estão aí mudando a maneira como as coisas são feitas no nosso país, no mundo, são, né, milhares de empresas no setor de energia solar, são milhares de empresas que estão realmente quebrando paradigmas, né? E a gente gosta muito de se colocar no meio desse grupo fantástico de novas empresas, porque a gente acredita que a gente está realmente causando uma grande transformação. O que significa, né, essa grande transformação no nosso setor? Significa uma quebra de paradigma no sentido de a partir desse momento, ou a partir do momento que houve aí uma mudança de regulação e abriu-se um mercado com enorme potencial, através de uma resolução normativa e através da existência de empreendedores como nós e como você também, abriu-se a possibilidade de levar até o consumidor de energia elétrica o poder de gerar a própria energia. Isso é uma grande quebra de paradigma. Por quê? Porque até então, né, antes que nós existíssemos, antes que houvesse uma resolução normativa, antes que houvesse essa regra que permite o consumidor de energia elétrica gerar a própria energia, na verdade todo o mercado era concentrado através das distribuidoras, através das geradoras, né, em outros mercados de energia, mas que eram muito concentrados, muito controlados por pouquíssimos players, né, tirando muito o poder de escolha, principalmente, do consumidor de energia elétrica. Então, essa quebra de paradigma de você dar um poder, né, de escolha, de decisão, levar até o consumidor a consciência que ele pode tomar uma decisão diferente e que o consumo de energia dele, né, pode vir de outro lugar, que ele possa tomar essa consciência, que ele possa, né, fazer uma conta, que ele possa, a partir de um investimento, gerar a própria energia. Isso, na verdade, é a base do nosso propósito e é a nossa grande causa, né? O que nos move, além do resultado, além do benefício e da oportunidade econômica que existe nesse setor, é esse grande propósito. Isso é uma fronteira que a gente está rompendo no mundo, assim como a Busol, assim como o setor solar, né? Essas outras empresas também estão trazendo propostas de valor que mudam muito a vida das pessoas. A vida das pessoas. E é através dessa mudança que a gente quer contribuir, deixar o nosso legado. Então, essa é uma primeira visão que eu gostaria de oferecer e que eu gostaria que você internalizasse. Porque se você conseguir internalizar, acreditar profundamente nisso, você vai ter muito mais motivação para seguir adiante, porque você vai entender o tipo de impacto que você pode ter nesse setor. E a gente está falando, quando a gente fala, né, de quebra de paradigma, de propósito, normalmente a gente associa a uma tecnologia nova, a algo disruptivo, a coisas que talvez a gente nunca tenha visto, né? E para muitos, energia solar é uma grande novidade.
mas a tecnologia em si ela não é nova, né? A gente tem um histórico aí da energia solar desde o ano 1839. A gente começou a observar aí, como sociedade, esse efeito fotovoltaico, né? Eu não sou nenhum físico, nenhum cientista, não sei exatamente como é que foram esses primeiros experimentos, mas na verdade, a partir desse momento a gente já sabia de um potencial, né? Primeiras células a partir de 1883, primeiros fabricantes a partir de 1950 e a primeira grande marca de mercado a partir de 1999, quando a gente atingiu 1 gigawatt de potência instalada mundialmente, né? Vocês vão ver que a gente já superou muito essa marca. E no Brasil, até 2012, na verdade, o que existia, nós começamos em 2009, 2010. Em 2012, o que existia até então eram aplicações no mercado desconectado da rede, né? Um mercado muito pequeno, um mercado muito limitado. Nós resolvemos entrar nesse setor tão cedo que nós antecipávamos que a partir de um determinado momento, nós fôssemos ter aí uma mudança regulatória, que nós fôssemos ter exatamente essa condição nova de mercado, essa possibilidade de levar, né, a energia solar para milhões de consumidores de energia elétrica. Então, a partir desse momento, a gente já começou a vislumbrar, mas até 2012 nós não sabemos exatamente quando isso acontecer. Até 2012 nós fazemos esse tipo de sistema que vocês estão vendo na foto aí. Sistemas de energia desconectada da rede, sistemas muito menores, um potencial de ganho muito menor, realmente focado em alguns segmentos muito mais limitados. E a partir então de 2012 veio esse marco regulatório, essa resolução normativa 482, que trouxe então justamente esse conceito de autoprodução de energia, de geração distribuída. Nossa geração ela era toda concentrada, ela era centralizada, né? Então, através dessa resolução normativa de 2012, a gente criou aí a percepção, criou a oportunidade, criou o conceito, a ideia de termos espalhados por todo o Brasil, em telhados, em lajes, em solo, né, pequenos sistemas que pudessem atender o consumo ali na ponta de consumo, que pudesse atender através da geração o consumo do local de consumo, né, próximo aonde existe consumo, que é exatamente na sua casa, na sua empresa ou nas dos seus clientes aí, que claro é onde você quer galgar a oportunidade, onde você quer conseguir estabelecer o seu negócio. E também criou-se o conceito do sistema de compensação de energia elétrica. O sistema de compensação de energia elétrica que permite, né, que a gente possa ter um sistema que troque energia com a rede através de uma transação, que não é uma transação de venda, mas é um empréstimo gratuito, como eles colocam nas instruções da resolução normativa, né? Ou seja, você pode gerar sua própria energia, você não precisa consumi-la instantaneamente, você pode gerar, no caso, para atender justamente uma questão técnica do sistema solar, que gera toda a energia durante o dia, né? Você gera a mais, gera um crédito energético, computa isso a seu favor através do seu sistema de medição, do seu relógio, né? Ou dos seus clientes, e aí, posteriormente à noite ou em um outro determinado momento você consome aquele crédito e abate de forma igualitária aí na sua conta de energia. Então isso traz mais possibilidade, principalmente para a tecnologia fotovoltaica, que funciona de uma forma muito legal através dos sistemas conectados à rede, né? E com essa troca a gente consegue muito mais viabilidade econômica também, porque, claro, o sistema não precisa, nesse caso, de bateria. A própria rede é o sistema de armazenamento de créditos energéticos que se gera mais nesse momento. Então, a gente criou um cenário completamente diferente, uma quebra de paradigma realmente, né? Onde você tem aí esse conceito de geração distribuída de energia.
Ou seja, você tem primeiro um mapa de geração centralizado, onde existia realmente essa centralização aqui, né? Esse sistema de geração, de transmissão, de distribuição, e a partir de então, dentro dos centros urbanos, das cidades, das casas, você passa a ter aí os sistemas de geração também, e prevendo para o futuro, né, os sistemas de armazenamento. Eu acho que a gente já tem aí uma consciência, uma visão de que isso pode acontecer muito em breve também. Né? Eu não vou me adiantar muito, mas isso com certeza cai dentro desse conceito de geração distribuída, de recursos de geração distribuída, onde você tem não só a geração, mas a possibilidade de armazenamento, principalmente se a compensação da energia posteriormente for modificada, né? Se você, a partir do seu sistema de geração solar, você não tem um abatimento total dos seus créditos. Se for parcial, então você pode talvez escolher no futuro armazenar energia e se tornar de uma forma ou de outra, né, um pouco mais independente da rede, das distribuidoras, o que de fato é o sonho de muita gente aí, né? Eu queria falar então um pouco do desenvolvimento de mercado agora, né, falando um pouco sobre esses primeiros momentos e também refletindo no que aconteceu a partir de 2012. A gente teve, né, a partir desse marco regulatório, a gente teve realmente um crescimento expressivo, mas saindo de uma base muito pequena. Em 2012, a gente tinha 3 sistemas, inclusive a Bluesol participou aqui de muitos desses primeiros sistemas, de geração de energia solar a partir dos sistemas conectados à rede, que são sistemas que atendem aqui e que entram dentro da resolução normativa 482. Nós começamos bem aqui, nós participamos desse comecinho, mas ainda um mercado muito pequeno, um mercado muito restrito, muito limitado, mas você vê, a partir de uma base tão pequena, em poucos anos, ele cria uma curva de crescimento, né, até 2016, aqui novembro de 2016, ele criou uma curva de crescimento bastante acentuada, que é o que a gente chama de curva de crescimento exponencial. É por isso que o mercado cresce tanto. Claro, porque a base é muito pequena e um mercado com um potencial muito grande. Ainda hoje, a tendência de aceleração e de crescimento é muito similar a essa. Por quê? Porque a nossa base, apesar de nós termos já mais de 30 mil sistemas, a nossa base, perto do potencial que existe, ainda é muito pequena. Então, a gente deve continuar observando crescimentos expressivos aí, como nós temos visto. E daí, em 2016, o que aconteceu? Quem já havia entrado no setor, quem talvez aí seja um pouco mais velho de guerra, já estivesse acompanhando a Bluesol, talvez daquele grupo de 13% que já assistiram mais de 10 aulas nossas, você sabe que em 2016, muito provavelmente, aconteceu a revisão da norma, né? Na verdade, foi em 2015, através da resolução normativa 687, a gente teve uma revisão da norma inicial e tivemos melhorias na resolução, muitas melhorias, né? Tivemos muitas melhorias na resolução normativa. Melhorias como diminuição dos prazos, criação de novas modalidades de geração, consumo, né? Então foram diversos incrementos, entre eles, e depois eu posso até compartilhar essa apresentação em PDF com vocês, para que vocês possam ler melhor, mas entre eles a criação dos conceitos de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada, que foi uma forma de ampliar aí a possibilidade de você consumir energia solar de uma forma mais econômica, mais interessante, às vezes em lugares onde o espaço permite que tenha um sistema compartilhado, onde você faz a distribuição de energia através de acordos de cooperativa ou consórcio. Nós tivemos também o aumento do prazo de utilização dos créditos, que passou de 36 para 60 meses, mudança das potências limite, a gente teve aí um aumento das potências limite da micro e mini geração, na verdade microgeração um pouquinho de diminuição,
e da mini geração um aumento substancial, né? Os sistemas puderam ser maior, enfim, mais interessantes sobre a escala econômica. Nós tivemos uma diminuição no período de aprovação de 82 dias, que é o prazo que a distribuidora poderia levar no processo de conexão à rede, para 34 dias, né? E hoje a gente tem batalhado bastante aí junto às concessionárias para fazer isso até mais rapidamente, algumas já com prazos muito menores que isso. E tivemos também o alto consumo remoto, que hoje representa um excelente segmento de negócio, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, né, que são consumidores, pessoas físicas, que, né, a partir de unidades consumidoras com mesma titularidade, mas em locais diferentes, puderam colocar sistemas nesses locais e consumir, talvez em filiais, ou em locais mais distantes, ou em locais onde não existia a viabilidade de se instalar energia solar. A partir de um determinado local diferente, você pode fazer lá uma geração remota e abater de várias contas ao mesmo tempo. Se torna aí, né, abre tantas possibilidades de mercado e torna a energia solar ainda mais viável. Foram grandes vitórias, grandes incrementos, aí, grandes melhorias na resolução que aconteceram em 2015. E aí o que aconteceu no mercado foi que, a partir de 2017, a gente começa a ter um cenário um pouco diferente. Importante notar aqui que nós tivemos, em 2017, a entrada das primeiras usinas de energia solar na rede, nas redes de geração aí do Brasil, no parque de geração brasileiro, né? Então, no final do ano, hoje já existem acho que mais de 100 usinas, mas acho que até o final do ano de 2017 a gente teve aí 82 empreendimentos que nos deram um adicional de quase 1 giga, e somado à geração distribuída, que é justamente esse mercado que eu acabei de citar, que vem através da resolução normativa 482, melhorada pela 687, a gente ultrapassou a marca de 1 gigawatt de potência instalada no Brasil. E olha o grau de crescimento, né, que os parques solares dão, o volume de negócio e a possibilidade que abre aí com a adição de grandes usinas solares no nosso país, né? A gente chega quase a 1,1 gigawatt de potência no final do ano de 2017 no Brasil. E vocês lembram que no comecinho lá eu fiz uma reflexão sobre a quantidade de energia solar que havia sido instalada mundialmente até 99, ano de 1999, foi justamente 1 gigawatt, ou seja, em um ano o Brasil instalou a mesma quantidade de energia solar que o mundo inteiro instalou até 1999. Então é uma boa comparação para vocês verem a escala. Claro, demorou, desde quando a gente começou realmente as políticas aí de regulação e de incentivo à energia solar, demorou 6 anos, se você for olhar em retrospecto, toda essa parte aqui de 2012, 2013, 2014 até 2017. Né? E agora a gente realmente chega no gigawatt. Em 2018 a gente deve chegar em mais de 2 gigawatts, ou seja, isso realmente representa um crescimento muito, muito interessante. Em termos de municípios brasileiros aí que têm energia solar hoje, você tem, infelizmente, menos de 35% que tem algum sistema solar, né? Então, mesmo com todo esse crescimento, mesmo com todas essas possibilidades, a gente ainda tem aí muito mercado para percorrer, muita necessidade de entrada de novos empreendedores, porque realmente o mercado brasileiro precisa de força, né? E eu vou mostrar daqui a pouquinho as cidades brasileiras com maior número de sistemas. E vocês vão ver que não existe necessariamente uma relação econômica ou uma relação de PIB per capita, enfim, claro, em lugares onde a renda média é muito maior, existe muito mais possibilidade de mercado, mas a força que movimenta os mercados locais realmente é a força do empreendedorismo solar. Então, para que se chegue em mais municípios brasileiros, a gente precisa de mais empresas, mais empreendedores. E a partir de 2017, a ANEEL começou, em 2016, 2015, 2016, contando a partir de 2017, a ANEEL criou essa visão até 2024 de que a gente poderia atingir aí uma marca incrível de 886 mil sistemas solares em apenas 7 anos.
ou seja, saindo de janeiro de 2018 até 2024, a gente sairia de uma base de 20 mil sistemas para 886 mil sistemas. Esse realmente é um crescimento sensacional. Qual outro segmento, qual outro setor econômico oferece tanta oportunidade de crescimento em termos de volume de negócio? Né? E mesmo assim, a gente ainda está falando de uma pequena fatia ali do que vai ser um mercado de mais de 90 milhões de consumidores em 2024. Então você vê o tamanho do mercado, o tanto que a gente vai ter que fazer para chegar até 2024, para crescer a níveis realmente muito interessantes, e o tanto que ainda sobra de mercado a partir de 2024. Então esse realmente é o potencial que a gente vê, que a gente tem de visão. E aqui dados um pouco mais tabulados aí, né, em relação a essa visão até 2024. A gente tem aqui primeiro a estimativa em números de sistemas, saindo aí da base de 26 mil sistemas em 2017 até 886 mil em 2024, onde a gente traça, né, os primeiros anos, 2017 e 2018, são anos que a gente já passou, ou estamos passando, a gente traça aqui um histórico para ver se realmente esses volumes eles estão sendo realizados. E o que acontece? Você tem aí um volume de número de sistemas próximo ao que foi projetado, mas a gente tem aqui, em termos de realizado, você vê aqui nesse cantinho, e depois eu vou disponibilizar esse PDF para você, se você ficar até o final, eu te passo as instruções depois, você vê que o realizado aqui, na verdade, foi muito maior do que o previsto. Em 2017, que é o primeiro ano que a gente tem dessa previsão completa, previu-se que fossem instalados 102 megawatts de potência até o final do ano, né, em cerca aí de, realmente, 26 mil sistemas, mas a gente instalou em potência instalada que realmente representa o volume financeiro de negócios, volume financeiro de negócios no setor, a gente instalou 134 megawatts, ou seja, 30%, mais que 30% do previsto. Né? Então, a gente está crescendo acima das expectativas em volume de negócio, em volume financeiro. Estamos crescendo bastante acima das previsões da ANEEL, que já eram magníficas, que são muito otimistas, né? Mas com base real. Em 2018, veja bem, o que está acontecendo, né? E aqui a gente começa a tomar nota dos segmentos e das oportunidades que eu prometi que eu iria entregar. Né? Segmento, por exemplo, residencial, que a gente vê aqui embaixo, ele está realmente seguindo aí, né, a tendência, está em rota para encontrar a sua meta. A gente já atingiu cerca de 107 megawatts até maio de 2018, a gente já atingiu cerca de 127 megawatts de potência instalada, o que representa 70% da nossa meta até o final do ano de 2018. Né? Esse é o segmento residencial, que é o segmento com mais número de sistemas. Agora veja, no segmento comercial, está acontecendo uma verdadeira explosão de mercado, Você vê aí, a gente já fez mais de 171%, né, e já incluindo a base, aí, 271% do que nós teríamos que ter feito até o final desse ano. Ou seja, nós estamos 171% acima da previsão do que seria, né, em potência instalada, que seria previsto para o final de 2018. Ou seja, a gente tem um segmento de mercado em verdadeira explosão aí, comparado ao que foi previsto, superando todas as expectativas. Então, em maio desse ano, a gente já havia feito mais de 171% do que estava previsto para ser entregue até o final desse ano. Isso significa que tem uma oportunidade de negócio, que as pessoas, que os consumidores, né, em classe comercial, que consomem principalmente energia em baixa tensão, realmente estão comprando sistemas solares, estão colocando na ponta do lápis. Inclusive, esses são os tipos de consumidor que colocam na ponta do lápis, que entendem a relação de retorno, que fazem mais conta, que não compram no impulso. Isso significa que a conta está fechando. Né? E a gente tem, além disso, segmentos que nem estavam previstos em contribuição de potência, como o rural e o industrial, que estão contribuindo muito. Né? Segmento rural com financiamentos interessantíssimos, contribuiu aí com 29 megawatts até maio,
o industrial com 43 megawatts. Então, mesmo uma tarifa industrial, que é uma tarifa de energia mais baixa, está fazendo muito sentido. Então, você vê 3 segmentos que você já pode começar a pensar: comercial, rural e talvez até industrial, que é uma coisa que a gente falava menos, né? Mas em algumas regiões, talvez em regiões onde a tarifa de energia seja mais alta, começa a valer a pena. Então, nós já ultrapassamos em 65% aquilo que estava previsto para ser entregue até o final de 2018. Claro, estou falando do setor solar de uma forma geral. Então, nós estamos vendo realmente uma verdadeira explosão em alguns segmentos, outros mais estáveis aí dentro das previsões, mas em alguns segmentos a gente está vendo uma grande movimentação de mercado. E eu vou passar para vocês agora um vídeo, né, principalmente para você que está chegando agora, que ainda não conhece Quinta do Sol. A gente tem um estudo de caso de um cliente, eu vou passar 2 vídeos, na verdade. Esse primeiro é de um cliente com perfil comercial, mas muito dentro de um perfil de cliente específico, um sindicato rural. Então, veja, a gente vai comparar esse primeiro exemplo com um exemplo seguinte que eu também vou mostrar para vocês. Então, atenção agora, eu vou passar esse vídeo. É um vídeo muito legal que nós mesmos produzimos aqui, de um cliente da Busol. E eu quero que você se atente principalmente às dores, ao perfil, à visão, ao que levou esse cliente com perfil comercial a comprar um sistema de energia solar. Todo mundo pergunta, né? O que você está fazendo, né? É a primeira pergunta. O que você está fazendo? Como? Aí eu falei, olha, tá ali. Uma usina de captação de energia solar. Pelo que a gente tem informação, é a maior de Catanduva, com 193 painéis. Meu nome é Walter Hipólito, sou presidente do Sindicato dos Empregados Rurais de Catanduva e nós tínhamos um sonho de construir um clube para os trabalhadores rurais. Eu comecei, o sindicato não tinha nada. Nós temos um grande capital, graças a bom Deus, foi feito com recursos do próprio trabalhador e hoje a gente tem um clube de 40 mil metros de área voltado ao trabalhador rural. É um clube de família, é um clube que aqui vem trabalhador rural, aqui vem o advogado, aqui vem promotor, aqui vem várias categorias, não é só o trabalhador rural. Por quê? Porque o nosso município, nossa região, tem poucas áreas de lazer. E o trabalhador precisa também não só de trabalhar, não só de contribuir, e sim de ele se beneficiar de alguma coisa que ele se pagou. Porque daqui é dele, não é meu, não é da diretoria, não, a gente administra. E para a gente administrar, a gente tem que fazer um autossustentável. Fazer assim, gastar pouco e fazer bastante. Nós queríamos alguma coisa que, de fato, abaixasse as nossas contas de energia. Vamos para a internet e vamos ver o que é energia solar, o que é a captação de energia solar. O pessoal falou, não, peraí, vamos chamar alguém especialista para falar sobre a energia solar. Foi aonde que nós já chamamos um representante da empresa, ele veio até nós e apresentou para nós um projeto que, assim, dentro de 4 a 5 anos, nesse valor que vocês consomem, vocês liquidam o valor que vocês fizeram de investimento e você vai ter 25 anos para usufruir dessa técnica que está tendo hoje, que é a energia solar. A confiança quem faz é a gente. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Pelo contrário, eu fiz a pesquisa, eu vi que ia dar certo e automaticamente chamei a diretoria, o conselho, vamos colocar porque vai dar certo. Se eu fosse ficar pensando na situação, na crise, no banco, porque não vai dar certo, eu nunca ia colocar energia solar aqui no Clube dos Empregados Rurais. As pessoas que veio são pessoas, foram todas credenciadas pela empresa, veio com equipamento de segurança, eu acompanhei, porque é o seguinte, eles tinham que trabalhar com equipamento certo, porque estavam trabalhando para um sindicato, entendeu? Então, na verdade, eles trabalharam certinho, o pessoal, a parte de engenheiros, os funcionários que desenvolveram a parte de trabalho, que foi a colocação de placa, foi tudo certinho. Acompanhei, você tem a certeza. 3 vezes ao dia eu subia em cima, olhava. O que mais me chamou a atenção é o seguinte, foi a rapidez. O tempo que eu pensei foi metade do tempo que eu pensei que eles instalavam. Davam dinheiro embora, né? R$5.000, R$5.500 por mês. Depois que a gente colocar uma energia, nós estamos gastando R$120, R$130, certo? Que é só a manutenção do medidor. Não pagamos mais nada. Pesquise. Olha, porque não está fácil hoje. A energia, o petróleo,
Está tudo na mão do governo e eles aumentam o quanto ele quer e fala que não tem infração. Nós temos um céu tão lindo, tão maravilhoso, que está aí jogando energia fora e nós estamos usando água, desmatando para poder produzir energia, sendo que a gente tem tão fácil, de graça. De graça é o investimento. E o investimento, gente, não é caro. É imediato. Mas depois você vê a recompensa. A bonança vem depois. E aí, pessoal, gostaram? Muito interessante, né? Muito interessante. Coloca aí depois se você gostou, se você entendeu, né? É um exemplo claro aqui de um perfil comercial, mas você vê com muita peculiaridade. Nilson até colocou aí que participou desse projeto. Fico feliz de ver por aqui, Nilson. Show! Que legal, muito, muito bom. Eu acho que, né, eu fico muito feliz quando eu vejo esse estudo de caso. Ele realmente envolve o resultado para o cliente. A gente vê realmente que existe um segmento muito interessante. Foi um sistema que foi feito aí, né, a partir de uma conta, de uma pesquisa, de uma análise, e tudo isso envolve muito esse perfil de cliente. Envolve justamente o tipo de tomada de decisão, uma decisão coletiva, uma decisão realmente do grupo todo lá do Sindicato Rural de Catanduva. Então, muito interessante, muito legal, e te coloca aí uma perspectiva de como você deve atuar, né? Como existem diversos estudos de casos no nosso canal de YouTube, depois você pode ir lá ver. Inclusive, tem um outro aqui que eu queria usar como base de comparação, então eu gostaria que você assistisse também e gostaria que você comparasse nessa oportunidade a diferença do perfil, apesar de ser um perfil comercial também, a diferença do perfil de cliente, né? Então, são clientes com perfil comercial, mas com visões, com necessidades muito diferentes. E a partir daí, a partir do momento que eu mostrar esse próximo vídeo, eu gostaria de abrir essa discussão realmente para que você entenda que mesmo dentro de determinados segmentos de clientes, os próprios clientes podem ser muito diferentes entre si, né? A gente tem aqui justamente esse próximo caso, que é o caso desse empresário, também ali daquela região, um empresário do setor de TI, com uma visão, com uma necessidade completamente diferente. Então eu gostaria que você assistisse mais esse vídeo para a gente poder criar uma visão comparativa aí entre dois tipos de cliente que pertencem ao mesmo perfil comercial, mas que têm necessidades completamente diferentes. Dá uma olhada e vê o que você acha. Meu nome é Luciano, eu sou sócio-diretor da Integrativa, uma empresa de tecnologia da informação. Nós desenvolvemos software para o mercado do poder público. Eu e meu sócio éramos servidores públicos municipais, eu aqui de Catanduva, ele da cidade de Pindorama. Isso nos deu bagagem, conhecimento para que pudéssemos então desenvolver esse sistema, desenvolver essa ferramenta, e virou um meio de vida, um negócio. Nós inauguramos há 6 anos esse prédio e quando idealizamos toda essa estrutura, nós pensamos justamente na sustentabilidade. Buscamos projeto que verificasse o aproveitamento de todos os recursos naturais existentes. Nós idealizamos, por exemplo, uma cisterna com 15 mil litros de água, com capacidade de 15 mil litros de água, para justamente captar água de chuva. Todo o planejamento do prédio, nós pensamos justamente em janelas amplas para que se aproveitasse o máximo da luz solar, o máximo de luminosidade. Olha, nós seguimos uma tendência natural de algumas empresas, né? E aí algumas práticas dessas empresas nos inspiraram. E propriamente a nossa vontade de fazer algo pelo meio ambiente, né? A nossa vontade de dedicar algo para o meio ambiente. Já que tínhamos essa possibilidade, por que não fazer? Buscar energia solar como alternativa, como fonte de energia, era um sonho para a gente, desde muito tempo.
achamos interessante, decidimos por buscar essa tecnologia, né, e encontramos na Bluesol a parceira ideal para isso. E aí nós percebemos que era o momento de se fazer com que se colocasse a cereja no bolo, né? Nós temos a energia elétrica aqui, a nossa energia elétrica produzida através de energia solar, como a cereja do nosso bolo. Estamos ansiosos para ver funcionando, quero olhar para os inversores, olhar para todo o equipamento e falar assim, puxa vida, somos capazes de produzir a nossa própria energia. Olha, como pessoa é extremamente gratificante. E daqui a alguns anos nós estaremos reaproveitando toda a energia captada, toda a energia solar captada e produzida aqui internamente, podemos utilizá-la nos nossos veículos. E esse é o nosso objetivo. No futuro, está abastecendo os nossos próprios veículos com a energia elétrica produzida dentro do nosso espaço, dentro do nosso prédio. Isso é um motivo de orgulho para a gente, sobretudo porque as pessoas lá fora já reconhecem e já veem isso. Então nós somos já reconhecidos aqui em nossa cidade como uma empresa diferenciada. Isso cada vez mais fica latente na cabeça de todos os nossos profissionais aqui da empresa. O nosso objetivo também era demonstrar para essas pessoas, para a sociedade, para os nossos funcionários, que é possível fazer mais, que é possível economizar, que é possível fazer algo de bom para o meio ambiente. Que show, né? Muito, muito legal. Eu fico super orgulhoso de ver e, na verdade, uso esse material também como material educativo para vocês entenderem que dentro de um segmento, vocês entenderem quem são os clientes. Isso é muito importante. Quando a gente fala de segmento de mercado, de oportunidade, isso acontece, né, nos segmentos que nós estamos aí observando, segmento de clientes comerciais, oportunidades dentro desse segmento, segmentos de clientes rurais, né? Quer dizer, tem uma infinidade de perfis e necessidades e visões diferentes. Então, se você quer atacar esses segmentos, essas oportunidades, você tem que ter essa visão de quem são, o que precisam, o que buscam, muitas vezes com fatores de decisão pautados na economia, mas com necessidades diferentes, com fatores de decisão diferentes. Então, é muito legal você fazer essa reflexão, comparar dois tipos de clientes completamente distintos, que se encaixam dentro do mesmo segmento de consumo, que é o segmento comercial que a gente mostrou, que realmente está explodindo. Então vamos lá. Voltar à apresentação aqui, acho que vocês estão acompanhando minha tela. A gente vê, né, que dentro dessas inúmeras possibilidades que nós estamos apresentando aqui hoje, existe aí um volume de negócio que já ultrapassa a casa dos bilhões de reais. Em 2017, só com esses volumes de negócio que eu citei e mostrei há pouco em números, a gente chegou próximo a 1 bilhão só no ano de 2017 e esse ano de 2018 a gente está bem posicionados para ultrapassar e romper essa fronteira, né? Chegando a um total aí já desde 2015, volume financeiro acima de 2, 3 bilhões. Então é uma indústria bilionária, é uma indústria realmente muito grande e que cresce muito. Você vê, olha os passos aqui, de 2015 para 2016, para 2017, esses são os investimentos anuais em micro e mini geração. Isso a gente nem inclui as usinas de energia solar, que são grandes parques geradores também e demandam bilhões de reais de investimento. Né? A gente vê também uma queda de custo para quem acha, né, que os sistemas são inacessíveis. Aos poucos a gente está vendo cada vez mais linhas de financiamento, né, se tornando viáveis, reais, e já chegando no mercado, mas o que vai determinar os financiamentos disponíveis são justamente essa linha vermelha, que é a queda de custo médio, né, esse gráfico que eu emprestei lá do pessoal da AB Solar. A gente vê realmente uma queda de custo que propicia e abre ainda mais acessibilidade, chegando a projetos com cunho social, chegando a projetos onde os consumidores têm faixas de renda mais baixas. Né? A energia solar está, sim, a partir das melhorias que a gente viu na resolução normativa,
a partir dos novos segmentos de mercado, quer dizer, a partir de diversos fatores, ela está se tornando cada vez mais acessível. E é por isso que a gente vê esse nível de crescimento. Algumas pessoas estão me perguntando sobre cursos, se eu vou falar alguma coisa assim. Eu tenho um convite importante para fazer para você, é justamente no quesito de eventos aí. Segura até o final, como eu falei, eu vou fazer um convite em relação a isso e oferecer uma condição realmente muito interessante, sensacional, para que você participe aí dos nossos próximos eventos e realmente mergulhe de cabeça nessa oportunidade. Beleza, Elias? Beleza, Thiago? É isso aí. Ó, um outro fator importante, né? Além de toda essa viabilidade, além de toda essa necessidade, além de todo esse desenvolvimento tecnológico e essa visão promissora para nós empreendedores, o fato é que os brasileiros desejam a tecnologia solar. 89% dos brasileiros querem gerar energia renovável em casa. Só que a gente atingiu apenas 0,1% da demanda atual, ou seja, né, mais um fator aí que nos coloca realmente num caminho muito determinante, sem volta. 79% desses brasileiros que responderam essas perguntas querem instalar energia solar hoje, se tiverem acesso a um financiamento competitivo. A gente está falando potencialmente de 80 milhões de pessoas, né, que são, na verdade, mercado residencial, de pessoas que moram em casa. A gente está falando aí de pouco menos de 70 milhões de consumidores. Então é muita gente falando realmente nessas pesquisas que quer, e se tivesse esses financiamentos, fariam, né? E alguns desses financiamentos, inclusive, já estão chegando, já foram anunciados. É só uma questão de tempo até que eles cheguem no mercado, através das agências repassadoras, enfim. São realmente caminhos sem volta, né? E 85% dos brasileiros apoiam mais investimentos públicos em energia renovável. Eu acredito particularmente que a gente não precisa de incentivo público, porque a energia solar já é tão interessante para os consumidores que talvez seja melhor realmente manter aí, né, sem subsídios, sem apoios públicos, que torna o nosso setor um setor sem necessidade de subsídios. Talvez para classes e faixas de consumo mais baixas, aí sim, talvez financiamentos subsidiados, com custos mais acessíveis, fosse interessante, né? Então, o nosso trabalho realmente está muito focado na questão do financiamento, pois essas mesmas pessoas e até os empreendedores afirmam que é o nosso maior gargalo, né? 75% das empresas do setor hoje concordam com isso. Então, veja aí, mais evidência de que a gente tem um setor realmente pujante. E mais do que isso, olha que interessante, principalmente para você que quer trabalhar com isso, né, ou que quer empreender nesse setor, o nosso setor é uma locomotiva de empregos. Dentro das fontes de energia renovável, é o setor hoje no mundo que gera mais empregos dentro do segmento de energias renováveis como um todo. A gente tem aí mais de 10 milhões de empregos, né, fixos em 2017, e energia solar representa mais de 30% disso, com 3,3 milhões de pessoas profissionais do setor solar mundialmente. Aqui no Brasil a gente tem pouco mais de 20 mil profissionais hoje estimados, mas a cada megawatt instalado cria-se 30 novos postos de trabalho, né? Então, você vê, a gente está falando de instalação de 1, 2 gigas, né? Somente talvez esse ano, a partir das usinas e a partir dos sistemas de micro e mini geração distribuídas. Então, quando eu falo que, né, esse setor realmente gera emprego, gera oportunidade, a gente acredita aí num impacto social muito, muito interessante, né? A partir dessas oportunidades que a gente está trazendo para a mesa, desses segmentos mais interessantes, desses clientes que puxam essa demanda, claro, por trás disso são milhares de empresas que acabam gerando tantos empregos. E desses empregos, desses 3,3 milhões, estima-se que mais da metade disso sejam para instaladores solares, ou seja, uma profissão muito promissora, né? Talvez próximo de 20% disso para engenheiros e projetistas solares, e o resto aí seria para a cadeia de produção, para a parte comercial, logística, entrega e tudo que torna, né, que abastece o nosso setor.
mas o grande volume de empregos gerados nesse setor vem justamente da parte de instalação. O Marcelo está perguntando, Luiz, você não acha que se não fosse essa crise econômica, o mercado de energia solar não seria bem maior hoje? Com certeza, Marcelo, com certeza, né, por conta da realidade do nosso país, aí, do momento que a gente está ultrapassando, com certeza a gente foi afetado também. Mas mesmo com toda essa condição, você vê, olha o atual estágio do nosso setor, né? Então, mesmo com tantas dificuldades, a gente ainda tem tantas possibilidades. E isso, na verdade, abre justamente essa reflexão. O que vai acontecer quando existir uma retomada econômica, quando o nosso país voltar a crescer de fato, com consistência, com força, né? Provavelmente o volume de energia solar vai aumentar muito, muito mesmo. Então, talvez a gente observe níveis e índices de crescimento ainda acima do que nós temos observado hoje em dia. Aqui eu dou mais uma dica de mercado para você, né, mais uma visão. E se você não estiver enxergando essas letrinhas, depois eu passo por PDF essa apresentação. Vou te dar as instruções no final dessa aula. Né? Aqui a gente tem o tamanho médio dos sistemas a partir dos últimos anos aí. Que tamanho médio que se vendeu mais, né? Então, dentro da microgeração, quais foram os sistemas de maior porte, em número de conexões em potência instalada. A gente observa que o maior número de sistemas foi vendido ali na faixa de 3 a 5 kW, o maior número de sistemas. Mas a maior potência instalada aconteceu na faixa de 20 a 50 kW. Ou seja, volume, número de sistemas não quer dizer que a gente tem uma maior potência instalada, né? Como a gente viu, inclusive, o segmento comercial tem muito menos sistemas, mas o tamanho médio dos sistemas faz com que o volume financeiro, que é determinado pela potência instalada, seja muito maior, por exemplo, que um sistema residencial. Então, quando você foca em segmentos que crescem e que, na verdade, estão puxando aí o nosso mercado de forma tão consistente, você acaba tendo muito mais potencial de receita, muito mais potencial de ganho. Né? Então, esse é um gráfico importante porque mostra justamente isso. Mostra o tamanho médio em potência, número de sistemas instalados aí e em tamanho de volume. E aqui mais algumas reflexões causadas, né, por essa questão de segmento, de oportunidade, de onde estão as oportunidades. Vocês veem, né? Eu falei ali atrás que nós temos aí, a partir de 2015, da revisão da resolução normativa, a gente teve novas modalidades criadas, né? Não só da geração na própria unidade de consumo, que é ilustrada por o C aí, nessa linha específica aqui, onde estão a maioria dos sistemas, né? E a maioria das unidades consumidoras que recebem créditos desses sistemas solares. A gente tem um segmento muito interessante, crescendo bastante, justamente por um reflexo desse crescimento do segmento comercial, que é chamado de autoconsumo remoto. Eu toquei de forma superficial, né, quando eu falei da resolução normativa 687, que veio aí em 2015, que abriu justamente a possibilidade de você ter em um determinado local ou em uma sede de uma empresa, né, um sistema que gere energia para todos os outros locais de consumo, né? Ou seja, você tem um sistema grande que gere para diversas unidades de consumo espalhadas dentro da mesma região de concessão das distribuidoras. Então, mais um segmento interessante que acaba sendo muito relevante quando comparado, né, à geração na própria unidade de consumo. Então, são justamente projetos maiores, mais específicos, com essa característica comercial, que acabam sendo concentrados em um único sistema para gerar energia para uma quantidade de unidades consumidoras muito maior. E, poxa, aqui quando a gente fala de número de unidades consumidoras que recebem crédito, é quase a metade, se não mais da metade, do nosso principal segmento de mercado, que é a geração na própria unidade consumidora. Seria aqui, no caso, uma residência ou um local onde você gera energia e só consome os créditos energéticos naquele determinado local. Espero que esteja sendo claro aí.
na diferenciação entre essas modalidades de consumo, e se não estiver, depois é importante você revisar essa norma, né, essa resolução normativa 687 que justamente traz e cria os conceitos dessas novas modalidades que ampliam tanto o nosso mercado. E aqui das regiões, finalmente chegamos nas regiões com mais movimentação, com mais atividade solar. A gente destaca aí os 3 estados que estão no ranking de maiores mercados. Primeiro, Minas Gerais, com 6.167 sistemas instalados, contra São Paulo em segundo, muito próximo em número de sistemas, e o Rio Grande do Sul em terceiro, com um número bastante menor aí de sistemas. Mas veja, quando a gente fala de potência instalada, que é o volume financeiro, né, que é o que determina a quantidade de dinheiro realmente, de potência, de geração de energia solar, né, o Rio Grande do Sul ultrapassa São Paulo, até de uma forma bem expressiva, e Minas Gerais dispara na frente. Por que isso? Porque nós temos a média tamanho dos sistemas nesses estados, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, muito superiores a São Paulo, o que faz com que a potência instalada seja muito superior, ou seja, gera-se muito mais energia solar no Rio Grande do Sul, né, energia elétrica a partir da fonte solar no Rio Grande do Sul, do que em São Paulo mesmo, São Paulo tendo muito mais sistemas. É um pouco contraintuitivo, mas muito interessante de se observar, e revela aí, né, quais são os maiores mercados. E aqui as cidades, não sei se vocês, talvez muitos de vocês, somos 613 pessoas nesse momento assistindo essa aula, muitos de vocês, talvez dessas regiões aí do país, já podem começar a observar nas suas cidades alguns sistemas instalados. Rio de Janeiro puxando com o maior número de sistemas instalados na cidade, Campinas em segundo, Uberlândia em terceiro, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, enfim. E eu acho que tem, claro, um fator muito importante aí, que é a condição econômica da cidade, mas a gente vê cidades talvez até consideradas pequenas aí pelo parâmetro de comparação, né, em população, etc., muito à frente de cidades maiores, né? Então, eu acho que tem um fator interessante aí, que é o fator do empreendedorismo solar, né? Então, na maioria dessas cidades, muito provavelmente, a gente tem a força aí de muitas empresas contribuindo para a difusão da tecnologia, para a expansão e justamente para romper as fronteiras de mercado e levar a tecnologia adiante, poder crescer os mercados regionais. Se você for atuar com energia solar, se você estiver pensando em abrir a sua própria empresa, você tem que pensar em primeiro momento em atuar localmente, que é onde você vai ter mais competitividade em termos de custo, em termos de acesso ao mercado, em termos de relacionamento. Então, se você está em alguma dessas cidades, na verdade, a notícia é boa. A notícia é que, muito provavelmente, outros empreendedores estão fazendo trabalho de fomento, estão levando a mensagem, o conhecimento adiante, e você vai se beneficiar disso, porque, né, quando a gente fala de uma cidade como o Rio de Janeiro, com 897 sistemas instalados, é quase que uma vergonha. Apesar de ser o maior mercado, ainda é muito pouco. Imagina quantos milhões de consumidores. Então, nessa cidade especificamente, gastando milhares de reais em energia, né, né, energia cara, que é a energia do Rio de Janeiro, e que precisam desse tipo de solução. Então, observe aí, se você não encontrou a sua cidade nesse ranking das 15 maiores, procure depois no site da ANEEL e veja que tipo de movimentação, veja que tipo de atividade já existe no seu setor, né? Vamos ver aqui algumas perguntas que estão surgindo. Deixa eu ver o que o pessoal tem falado. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre como você deve começar, você que mandou a pergunta aqui, né, sobre qual que é a orientação, por onde você deve começar. O Anselmo, vamos falar daqui a pouquinho, tá, Marcelo? Segura aí. O Anselmo perguntando aqui, estou bastante atento às explicações, obstinados a ser um fornecedor de energia, mas hoje eu ouvi um relato de que aqui no Rio de Janeiro a Light está cobrando R$6 mil para a vistoria aprovar o projeto. Isso é absurdo e definitivamente é falso, Anselmo, porque nós temos aí já alguns parceiros, inclusive uma unidade de franquia,
na Barra da Tijuca, e nós temos visto a instalação de dezenas de sistemas acompanhado até, né, por iniciativa própria aqui da nossa própria rede, e com certeza não existe nenhum tipo de relato como esse, deve ter sido alguma informação falsa. O Matias Dionísio, custo do sistema depende, está provavelmente me ajudando aqui a responder alguma pergunta. Eu vou subir um pouquinho agora, chegar na pergunta do Jonatas. Sou engenheiro, estou fazendo um curso de integrador, desejo abrir uma empresa. Principal objeção é a garantia de salário para funcionários nos primeiros meses de empresa. Jonatas, é legal a sua pergunta, porque justamente abre reflexão sobre, né, como que a gente deve começar um negócio. Eu tenho dito de forma cada vez mais ampla agora, que talvez, e a melhor forma de se começar é sempre dando um passo de cada vez. Conte sempre com seus parceiros que estão fazendo esses treinamentos com você, procurando os perfis que podem colaborar nos primeiros negócios, onde você pode fazer um tipo de parceria de subcontratação, né, onde você paga e se compromete aí com a participação de outras pessoas a partir de acordos pontuais de contratos ou subcontratos pontuais, contratação de serviço. Isso tira o peso do custo fixo da sua operação, né, e faz você não ter esse risco que você está citando. Imagino que seja essa a sua dúvida. Então, minha principal orientação é dar um passo de cada vez e faça os primeiros negócios dessa forma, até você ganhar uma constância e puder, de fato, se comprometer com uma folha salarial. O Marcos, desconheço informação, comentando provavelmente sobre a questão do Rio de Janeiro. O Nilson, Tiago, precisamos de sabedoria para enfrentar o futuro. Obrigado, Luiz, pela aula de conhecimento. Valeu vocês por estarem aqui. Já vai retomar a aula. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Marcelo, Goiânia tá lá. Isso aí, Márcio, show de bola. Tiago, conheço a história e um pioneiro no assunto. Que legal. Obrigado pelos relatos positivos aí. Sempre bom ouvir. Nos dá muito mais motivação para estar aqui tarde da noite compartilhando informações com vocês, né? Poderia muito bem estar em qualquer outro lugar, já que o expediente já se encerrou, mas estou aqui firme e forte e gosto muito desse trabalho, gosto muito, inclusive, de poder propiciar, né, a visão e talvez a motivação necessária para que vocês deem esse passo. Já vi muita gente mesmo, que talvez estejam até presentes aqui hoje, que assistiram uma aula como essa lá atrás, e tomaram a decisão e hoje estão realizadas realmente, fazendo cada vez mais negócio, num setor otimista, com boas notícias, com boas perspectivas. Então, talvez hoje seja o seu dia, né? De tantas pessoas que eu já encontrei e conversei assim, como eu estou conversando com você hoje, e que hoje, de fato, atuam nesse setor. Hoje o custo é que tem que ser desanimado, né? Se conseguíssemos um custo menor, talvez aumentaríamos esse índice residencial. O Plínio diz, poxa, Plínio, você vê a tendência de crescimento e a tendência de queda de custo, mesmo nas condições atuais, são muito animadoras. Então não se deixa bater, não. Eu sei que esse é o principal ponto de objeção de um cliente, mas se você colocar na ponta do lápis para ele, souber fazer as contas certas e provar que a energia solar é um ótimo investimento, e dá para provar, né, é um ótimo investimento, eu tenho certeza absoluta disso. Para esses segmentos que eu estou apontando aqui, você certamente vai fazer negócio, tá bom? Show de bola, pessoal. Muita gente comentando. Tadeu colocando aqui. Os preços só vão se tornar acessível quando de fato tivermos concorrência. Cada um colocando sua opinião, né? Não necessariamente uma dúvida. Vargem Grande Paulista é uma cidade fria. Isso tem influência na eficiência do processo? Luiz, eu acho que é muito pouco, né? Porque mesmo em locais onde existe menos insolação, e para isso você precisaria estudar essas questões de dimensionamento dos sistemas, entender quais são os fatores certos para você levar em consideração aí, mas mesmo onde existe pouca insolação, ainda assim existe muito sol no Brasil. Então, mesmo em lugares onde existe essa questão climática, ainda assim existe muita viabilidade. A gente vê Curitiba, né, que teoricamente seriam os piores locais para se gerar energia a partir de um sistema solar, está aí no ranking, você pode ver já com 265 sistemas. Então, muito provavelmente existe aí, muito provavelmente não, existe sim, eu tenho certeza, existe muita viabilidade, mesmo em regiões com essas características.
Show de bola. Vamos embora aqui nas perguntas. No caso do sindicato, foram instaladas 197 placas, pessoal perguntando, placas geram energia considerando... Eu não entendi muito bem sua pergunta, Luiz Antônio, depois se você quiser refazê-la. Qual é o investimento para iniciar esse negócio? Vou falar daqui a pouquinho sobre como você pode dar esse primeiro passo. Eberson perguntando sobre o BNDES. Já fez alguma pessoa física? Ainda não, Eberson. Essa questão do BNDES, né, aproveitando aqui o nosso estoque para responder dúvidas, essa questão do BNDES, ela ficou, na verdade, foi anunciada e ainda não foi implementada. Então a gente está esperando aí, principalmente o ensejo das agências repassadoras, né, muitas vezes bancos privados, poderem levar esse discurso adiante e talvez o próprio BNDES poder disponibilizar lá todas as formas de cadastramento, enfim, toda a parte burocrática que a gente ainda precisa superar. Ainda a gente não tem disponibilidade do financiamento que foi anunciado, esperamos ter em breve, né, porque foi um compromisso firmado publicamente pelo banco, então é animador, mas ao mesmo tempo um pouco frustrante, porque quando há o anúncio existe muita movimentação, muita procura, e quando não está no mercado ainda, a gente fica um pouco frustrado de não poder oferecer mesmo o cliente querendo. Daí tem outras alternativas que acabam ajudando. Laure perguntando como posso ser um franqueado. Aguenta aí, Laure, vou chegar nessas questões de parceria e de atuação, como vocês podem dar esse próximo passo. Legal demais, muito obrigado aí a todos que estão realmente contribuindo, perguntando. Show de bola. Como posso começar? Depois eu chego a todas as perguntas aí. Vamos continuar nossa apresentação. Perguntas sobre financiamento, sobre franquias na cidade de Piracicaba. Vou chegar a todas, tá? Vamos continuar aqui só para a gente retomar. Cenário a partir de 2019, né? Como eu disse no começo dessa apresentação, eu queria fazer uma reflexão para que a gente pudesse prever o futuro. Então a gente olhou o que foi, o que é e onde estão as melhores oportunidades aí, e o que esperar. A gente tem uma revisão da resolução no ano que vem, né, com os debates que estão acontecendo já esse ano, e com certeza a participação forte do setor solar, representada aí por excelentes associações, excelentes profissionais, excelentes empreendedores que estão buscando posicionar os nossos interesses frente aos interesses das distribuidoras, né, que, claro, tentam barrar, enxergam o nosso setor como uma ameaça, né, porque a gente, em teoria, tira mercado, mas é a mesma coisa de você comparar uma Netflix com uma Blockbuster, né? Não sei, muitos de vocês, talvez de mais idade, lembram bem. Ou talvez outras questões aí de comparação de mercados e tecnologias disruptivas, né? Graças a Deus e para a nossa sorte, a energia solar é a Netflix. E as distribuidoras, talvez as que não se adequarem, vão virar, infelizmente, blockbusters aí de um mercado passado. Existe espaço para as distribuidoras, existe muita necessidade para que o setor solar evolua. Então, em revisões da norma como essa, a gente vai ver possivelmente essas adequações, essas mudanças, essas necessidades de melhoria. Mas quer dizer, a partir do momento que você tem uma tecnologia que dá ao consumidor o poder de gerar a própria energia, e daqui a pouco uma tecnologia que dá ao consumidor o poder de guardar a própria energia, é uma decisão do consumidor, né? E a empresa, independente da sua atuação, ela tem que seguir o mercado, tem que seguir a demanda existente. E a agência reguladora tem que permitir a entrada de tecnologias que beneficiam o consumidor. Ela tem que criar a estrutura correta para que a gente tenha aí um melhor cenário para o consumidor de energia elétrica. Quando a gente discute essas questões, muitas vezes elas ficam amparadas aí em quem vai perder, quem vai ganhar, enfim. E a grande questão é que a gente deveria se focar sempre, claro, em um ambiente saudável, em um ambiente positivo, em um ambiente que propicia oportunidades para o maior número de pessoas, mas também em um ambiente que foque nas necessidades de quem paga a conta no final, que são vocês, somos nós, consumidores de energia elétrica. Então, mais do que empreendedores ou profissionais dessa área, a gente tem que exigir e tem que manter o nosso direito conquistado, né, a partir
de uma revolução que está acontecendo no mundo, que é o direito de gerar a própria energia e consumir e compensar isso de forma viável, de forma interessante, sempre priorizando essa questão. Uma grande, grande vitória que eu tenho certeza que, claro, não vai ser revista, vai ser melhorada sempre nessa perspectiva otimista e de grandes possibilidades que a gente tem. Somado a isso, essa revisão que pode melhorar ainda mais o nosso setor. A gente tem um cenário interno com grande pressão inflacionária nas tarifas de energia e um cenário externo com a desaceleração do mercado chinês, que gera uma condição de muito mais oferta de produto do que procura. Né? A gente tem uma condição do mercado chinês que puxa mais de 50% da demanda mundial por equipamentos solares, enquanto a gente faz aqui na China, eles fazem 50 gigawatts. Ainda assim, né, quando a gente tem lá uma desaceleração do mercado por conta, às vezes, de algum subsídio que foi cortado ou alguma coisa assim, a gente tem um impacto bastante grande e uma inundação de produto a partir dos fabricantes chineses, que são a grande maioria hoje, que inclusive produzem também alguns dos melhores equipamentos do mundo. A gente tem aí uma queda de custo por conta dessa oferta. A gente tem uma condição de oversupply de produtos. Então, a perspectiva é para que isso tenha um impacto, possivelmente, até de 30% nos módulos já no segundo semestre desse ano. Eu ouvi esse número, não posso garantir esse número, mas eu ouvi. Isso gera um cenário para 2017 muito interessante. Imagine só, com todas essas perspectivas, com toda essa explosão de mercado que você tem, a gente ainda tem esse fator. O que nos traz, mais uma vez, para o embasamento dessa projeção, que não é da ANEEL, é da Bloomberg, que é uma grande firma aí de pesquisa mundial, nos traz justamente um cenário onde 2040, a gente partindo de menos de 1% da matriz hoje, 2040 a energia solar vai ser a maior fonte de geração de energia no Brasil. E nos próximos 22 anos você pode escolher estar dentro disso ou estar fora disso. É uma escolha que você provavelmente vai fazer aí, seja hoje ou você já fez no passado, sabe do que eu estou falando, sabe desses dados, sabe de todas essas oportunidades aqui. E aqui eu coloquei um mapa setorial, onde eu organizei as ideias, principalmente para quem quer entrar nesse setor. Existem aí diversas formas de você entrar. Existe a cadeia de produtos, existem os distribuidores de equipamento que vendem equipamentos, e existe a cadeia de serviços especializados. É aqui onde a Busol mais atua, em treinamentos, em criação de redes de parceria, seja de integradores, seja de franqueados. E a partir dos nossos integradores, a partir das nossas franquias, dos nossos instaladores, a gente atende de fato o cliente final. Nossa empresa ela é focada no atendimento do cliente final. E claro, existem aqui os agentes financeiros e existe essa grande massa de pessoas buscando essas tecnologias. Então, o modelo de negócio, para aqueles que estavam perguntando como eu entro, como é que eu dou esse primeiro passo, o modelo de negócio que mais se encaixa para você aí, certamente, é o nosso modelo de negócio. E a boa notícia é que a gente está disposto a ensinar ele para vocês. Vocês veem, tanta gente que já está fazendo o programa integrador, que está aqui comigo hoje, que já está aqui, entende já o que eu estou falando. Talvez muitos ainda, por ser a primeira aula, mais de 60% das pessoas aqui hoje, não entendem ainda o que é esse modelo de negócio. Então, o passo é realmente aprender o que é, como é que se dá essa atuação, quais são as funções estratégicas, se você tem que contratar, se você pode subcontratar, aonde você vai encontrar os seus parceiros, aonde você vai encontrar os melhores treinamentos, que tipo de agente financeiro existe, quais são as taxas praticadas, foram algumas das perguntas apresentadas aqui também. Tudo isso está nesse mapa setorial que organiza um pouco as ideias. Alguns distribuidores de equipamento vendem direto para o cliente final e acabam deixando a cargo de integradores específicos fazer a instalação, o projeto, etc. Muitos distribuidores de equipamento querem vender para agregadores de rede, para empresas com rede, claro, para dar escala de vendas. Então, a gente começa a observar um amadurecimento do mercado. Preço não é mais o único fator determinante para você estabelecer uma empresa de sucesso. Na verdade, talvez não seja nem o fator mais importante. A preparação, o posicionamento de marca, a sua capacidade de conhecimento, isso sim determina o seu sucesso no setor solar.
Então, nesse mapa fica bastante claro aonde você pode encaixar, né? Então é isso aí.